Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro do Em Família eu gostaria de falar com você de um tema muito especial, cuidando dos que são de dentro. Como é importante nos sentirmos cuidados e amados por aqueles que nos é próximo. Relacionar-se com alguém não é algo fácil, não é uma tarefa fácil, mas certamente é uma tarefa recompensadora. Você planta hoje e você colhe certamente amanhã. Eu sou casado há 33 anos e durante 10 anos eu morei fora da minha cidade natal, que é Santos. E ao retornarmos para Santos, 2 anos antes, no último trabalho que nós estávamos executando em Moçambique, Deus nos falou muito claro sobre a necessidade de retornarmos e cuidarmos daqueles que estavam bem próximos a nós. E Deus falou de uma maneira muito específica, a minha mãe e a minha sogra. Durante esse período, nós retornamos para as nossas tarefas ministeriais na nossa cidade, aqui em Santos. E é interessante todo esse processo porque a retomada, tudo demanda de um tempo, de nós nos acertarmos e nós tínhamos um plano, algo estabelecido de que durante um período de 1 ano nós estaríamos dando esse suporte à nossa família, retornando às nossas tarefas ministeriais, estaríamos vendo também a questão educacional dos meus filhos, então tudo estava encaixando dentro daquilo que nós tínhamos planejado. Mas uma coisa interessante, os nossos planos, os nossos caminhos, muitas vezes não são os caminhos e os planos de Deus para as nossas vidas. E então Deus mudou totalmente. Eu lembro que neste período, quando foi muito certo, essa certeza de que nós teríamos que estender esse tempo maior aqui em Santos, e no ano de 2009 eu perdi a minha mãe nos deixou, então eu sabia que tinha cumprido parte daquilo que Deus tinha determinado, mas ainda tinha minha sogra. Então nesse processo todo, Deus tem nos dado força nessa caminhada, tanto a minha esposa, os nossos familiares, minha cunhada, meus cunhados, parentes, para dar esse suporte para a minha sogra. E é interessante porque nós tínhamos determinado algo, mas Deus tem feito de uma forma totalmente diferente. E como é difícil nós retornarmos muitas vezes, depois que muitas vezes nós saímos da nossa casa para um trabalho fora, ou mesmo para funções ministeriais como nós, que ficamos 10 anos fora, retornarmos, estarmos estabelecidos muitas vezes dentro do contexto familiar daquele que nós vamos estar cuidando ou dando assessoria. E é interessante, porque nós temos que entender que muitas vezes, dentro desse contexto, existem regras, existem manias muitas vezes, que já estão estabelecidas e nós temos que ter o cuidado de interferir. Nós temos que ter o cuidado também de ferir muitas vezes, colocando o nosso posicionamento. Nós temos que ter esse cuidado para que, com certeza, nós possamos viver em harmonia, ajudando, sendo suporte, abençoando realmente, pois certamente Deus ele fará muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Eu vejo que nós temos que ter a sabedoria devida porque tudo tem um tempo. E a palavra de Deus nos deixa de uma maneira muito clara um verso, lá em Eclesiastes no capítulo 3, ele diz assim: há um tempo de Deus para todas as coisas. Há um tempo de Deus preciso para a sua família, há um tempo de Deus preciso para o seu trabalho, há um tempo de Deus preciso para as suas questões ministeriais. O conflito está quando muitas vezes nós misturamos tudo isso e nós ficamos perdidos muitas vezes sem ter uma direção devida. Eu te convido a olhar para o alto, a buscar do alto a direção devida para administrar esse tempo devido, sendo intenso em todo este tempo a qual você está dispensando, seja no teu ministério, seja com a tua família, seja ali com cuidado com aqueles que Deus tem colocado, e com certeza você vai ter vitórias em nome de Jesus. Como eu falei, muitas vezes nós temos que ter esse cuidado de interferir sem ferir.
Quando eu falo de ferir, é quando muitas vezes nós queremos impor as nossas regras, impor muitas vezes aquilo que nós pensamos, ou impor muitas vezes as nossas manias. E nós esquecemos muitas vezes, né, que nós temos as nossas manias e nós queremos impor, né, em combate com a mania dos outros, principalmente com aqueles que nós já conhecemos, né? Eu lembro que eu vivi muito tempo, né, com a minha família e de repente eu casei, saí da minha casa e eu nunca me vi voltando para a minha casa e estando debaixo das regras que a minha família tinha determinado. As regras eram erradas? De maneira nenhuma, mas eram regras às quais nós nos sujeitávamos porque nós estávamos ali naquela convivência diária e nós não tínhamos outras regras. Mas quando você casa, quando você passa a viver debaixo de um outro lar, de um outro comando, estabelecendo ali, certamente você vai estabelecer uma outra regra, você vai estabelecer algo que é bom para você. Então você tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado de olhar o outro de uma maneira muito clara, mas olhar o outro com um olhar de sabedoria. Não interferindo no sentido de impor a tua posição, impor aquilo que você acha ou pensa. Não, conversa, o diálogo é a maneira mais fácil, vamos dizer assim, é a maneira mais precisa de você coordenar tudo isso, coordenando financeiramente, coordenando, né, nas coisas diárias da casa, né, do andar da casa. E é interessante porque parece ser coisa boba, mas até mesmo naquilo, num enfeite, numa coisa que ela coloca dentro da casa, não vá lá e tire e coloque do seu jeito, não. É a casa dela, é a casa da sua mãe, é o local que ela tem, vamos dizer assim, como um referencial. Então deixe que ela dê a direção devida. Então você só seja um assessor, aquele que vai estar dando um suporte, aquele que vai estar ajudando. Eu vejo que um conselho que a gente tem que colocar muito em prática em todo esse processo é ouvirmos, né? Ouvir deve ser algo fundamental em todo esse processo. Porque eu vejo que nessa questão de ajudar, principalmente aqueles que são mais experientes, ou aqueles que nos orientaram lá no passado e agora a gente vai estar ajudando, a gente vai estar compartilhando, né, desse viver diário, eu creio que há necessidade de ouvirmos mais do que falarmos. Porque muitas vezes essas pessoas que estão nessa situação, neste momento, vamos dizer assim, e é um momento que talvez você esteja também daqui a uns anos. Então é necessário que você entenda que a pessoa quer falar, ela quer compartilhar. Então deixe contar os casos passados, deixa contar quantas vezes quiser, né? E você fala, poxa vida, minha mãe já contou isso 10 vezes, não tem problema, deixa ela contar, é uma outra versão, vamos dizer assim, há uma outra roupagem naquilo que ela vai estar falando. Então entenda sempre como algo novo. Então aprenda a ouvir e aprenda a ouvir sempre como se fosse algo novo. Você tem cuidado dos seus de uma maneira muito particular, com carinho, com cuidado? Lembre-se de uma coisa, você hoje está cuidando de alguém que cuidou de você lá atrás. Então muitas vezes a gente não tem essa visão, muitas vezes a gente é muito crítico, muito duro. Então lembre-se que você está cuidando de alguém que cuidou de você, que orientou você lá no passado, e tenha certeza, lá na frente, né, outros cuidarão de você, porque com a boa medida que você mede, você vai ser medido. Com a boa medida que você cuida, você vai ser cuidado. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Seja um adolescente radiante, alegre, seja um jovem radiante, alegre, seja um adulto radiante, alegre, seja um idoso na terceira idade radiante e alegre, porque cada fase tem algo de especial de Deus para a sua vida. Cuide dos seus, cuide da sua casa, cuide daqueles que estão próximos a você e com certeza você vai ver
coisas tremendas de Deus para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você curtisse. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, que é de suma importância para as nossas vidas. Eu gostaria que você nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Facebook ou o Instagram. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.